Olá, sou o instrutor Valério Almeida da Hora Master e este vídeo faz parte do programa DBA Mentor, um programa de formação, evolução profissional, certificações e mentoria para DBAs Oracle. Vamos resolver um exercício elaborado com um dos assuntos do Exame de Certificação OCP, prova 1Z0-082. Temos o seguinte enunciado: quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre tabelas temporárias no banco de dados Oracle? Selecione 3 respostas corretas. As tabelas temporárias no Oracle oferecem isolamento, gerenciamento automático e economia de espaço permanente, sendo ferramentas poderosas para aplicações que requerem manipulação de dados temporários, como relatórios, ETL ou processos ad hoc. Nós temos 2 tipos de tabelas temporárias. As tabelas temporárias globais estão disponíveis desde o Oracle 8i. São tabelas cuja estrutura é armazenada no dicionário de dados e visível a todas as seções. Contudo, os dados são específicos da seção ou transação. Temos também as tabelas temporárias privadas. Foram introduzidas no Oracle 18c. Elas têm tanto a estrutura quanto os dados específicos da seção. A estrutura não é armazenada no dicionário de dados permanente e é eliminada ao final da sessão ou transação, dependendo da cláusula utilizada em sua criação. Dado este resumo, vamos às alternativas do nosso exercício. Alternativa A. Tabelas temporárias globais podem ser referenciadas por views. Vamos conectar aqui no banco de dados para realizarmos o teste. Estou conectado com o usuário HR aqui no PDB1. Temos o esquema normal de testes HR fornecido pela Oracle. Temos a tabela Employees com seus registros. Vamos utilizá-la como base para inserir dados na tabela temporária. Então, para o nosso teste, vamos criar uma tabela global temporária. Create Global Temporary Table, TBL Temp GTT. Definimos as colunas, Employee ID, First Name, Last Name. E aqui vem uma cláusula obrigatória nas tabelas. Claro, se não definirmos uma das 2 possíveis cláusulas, ele faz a padrão. On commit preserve rows significa que, mesmo após um commit, as linhas da tabela serão preservadas até o final da sessão. E temos a outra possibilidade de on commit delete rows, que após haver algum commit na sessão, a tabela é limpa. Tabela criada. Vamos inserir a partir da Employees todos os employees do departamento 30 na nossa tabela temporária global. Vamos selecionar os dados para visualizarmos. Temos aqui 6 registros do departamento 30 da tabela Employees foram inseridos na tabela temporária global. Vamos então tentar criar uma view sobre a tabela temporária global. Perfeito, o comando executou sem problemas. Vamos selecionar os dados da view. E temos os mesmos dados, não pusemos filtro algum, então temos os mesmos dados da nossa tabela global. No Oracle, é possível criar views que referenciam tabelas temporárias globais, pois a estrutura da GTT é armazenada no dicionário de dados e é acessível a todas as seções. A view ela pode ser criada com base na estrutura da tabela temporária global, embora os dados sejam visíveis apenas para a seção que os inseriu. Temos então que a nossa alternativa A é verdadeira.
Alternativa B. Tabelas temporárias privadas podem ser referenciadas por views. Vamos fazer o teste, assim como nós fizemos com a global. Vou criar uma tabela temporária privada, Create Private Temporary Table. As mesmas colunas, Employee ID, First Name e Last Name, do exemplo anterior. E aqui temos uma pequena mudança na cláusula OnCommit Preserve Definition. Ou seja, se houver um commit, a tabela temporária privada não será dropada. E temos a outra cláusula possível, OnCommit Drop Definition, que caso ocorra algum commit na nossa sessão, a tabela privada temporária será dropada. Tabela criada. Vamos inserir nessa tabela os registros da tabela Employees, onde o departamento é igual a 100. Feito. Se nós selecionarmos da nossa tabela temporária, temos aqui os 6 registros da nossa tabela Employees. E vamos então tentar criar uma view, conforme pedido no exercício, que utilize a nossa tabela temporária privada. E temos um erro, que essa feature ela não é suportada com tabelas temporárias privadas, assim como é com tabelas temporárias globais. As tabelas temporárias privadas ela têm sua estrutura e os dados específicos de uma seção e não são armazenados no dicionário de dados de forma permanente. Então, não é possível criar views diretamente referenciando as tabelas temporárias privadas, pois a estrutura dela é temporária e limitada na seção, tornando-a incompatível com a criação de views. A nossa alternativa B, então, é falsa. Alternativa C. A estrutura de uma tabela temporária global é armazenada no dicionário de dados, mas os dados são armazenados no tablespace temporário e não são visíveis para outras seções. Na nossa alternativa A, nós criamos uma tabela temporária global chamada TBL Temp GTT. Se nós consultarmos o dicionário de dados, a User Tables, nós vemos que nós temos ainda a nossa tabela TBL Temp GTT e temos uma coluna na User Tables, na All Tables, DBA Tables, que define o tipo de tabela, que esta é uma tabela do tipo temporária. Vamos então, aqui nessa seção, vou inserir agora todos os registros da tabela Employees, onde o ID do departamento é 80. Feito. Vamos selecionar os registros da nossa tabela temporária. Estão todos aqui. Vamos tentar, então, conectar no mesmo banco de dados, na mesma instância, no mesmo PDB1 e com o mesmo usuário HR. Se nós selecionarmos os registros da tabela temporária que acabamos de inserir aqui na outra seção, nós vamos ver que não conseguimos enxergar aqueles dados, o que nos prova a parte de isolamento que as tabelas temporárias nos traz. Os dados são específicos dessa seção. Então, na nossa alternativa C, essa afirmação ela descreve corretamente as Global Temporary Tables. A estrutura de uma tabela temporária global é definida no dicionário de dados, ela é persistente e visível a todas as seções. Os dados, no entanto, são armazenados no tablespace temporário e são específicos da seção ou da transação, dependendo se foi criada com OnCommit Delete Rows ou OnCommit Preserve Rows. Outras seções, mesmo que com o mesmo usuário,
não podem ver os dados inseridos por uma seção diferente. Então, a alternativa C é verdadeira. Alternativa D. As tabelas temporárias privadas não exigem um prefixo em seu nome. Bom, nós já tivemos... Deixa eu desconectar da sessão. Conectar novamente. Nós já tivemos um spoiler na alternativa B, que eu criei uma tabela temporária e eu utilizei o prefixo, mas vamos tentar criar uma tabela temporária. Create Private Temporary Table, TBL teste, não utilizei um prefixo, vou tentar criar essa tabela. E temos um erro porque este é um nome de tabela inválido. Nós temos um parâmetro no banco de dados definido Private Temp Table Prefix. Este é o prefixo todas as tabelas do nosso banco de dados, aqui deste PDB, elas precisam que forem tabela Private Temporary Table, elas precisam iniciar com este prefixo, senão não será criada a tabela, não teremos uma tabela válida para uso. Se nós desejarmos, nós podemos alterar este prefixo. Caso seja alguma definição do cliente que queira um prefixo diferenciado para ele, vou conectar aqui como sys. Bom, temos aqui que o prefixo é hora, dólar, PTT, underline. Vou alterar, por exemplo, para hora, dólar, XPTO, underline. Estou no PDB, PDB1. Vou reiniciar o PDB. Vou iniciá-lo novamente. Vamos validar o parâmetro. E vemos que o parâmetro foi alterado para hora, dólar, XPTO, underline. Vamos tentar criar uma tabela, conectar no PDB1. Vamos criar uma tabela temporária utilizando este novo prefixo. Create Private Temporary Table, hora, dólar, XPTO, underline, TBL teste. E foi criada com sucesso. Um detalhe, se nós tentarmos, como já dito no exercício anterior, as tabelas temporárias privadas não ficam registradas no dicionário de dados, assim como a tabela global e as tabelas regulares. Se nós consultarmos a User Objects, vemos que não existe registro dessa tabela. Se nós consultarmos a User Tables, também não há registro dessas tabelas. E se nós quisermos ver informações das tabelas privadas criadas na nossa seção, nós devemos utilizar a User Private Temp Tables. Ela nos traz aqui o SID e o Serial Number da minha seção, que foi a que criou essa tabela. Quem é o owner, estou conectado com HR, quando eu criei essa tabela XPTO teste. O nome da tabela, o table space que ela está utilizando, nosso table space temp. Não inseri nada, então quantos blocos ela está utilizando? Por enquanto nenhum, e nenhuma linha, porque eu não inseri nenhum registro. Como eu não informei a cláusula, ela criou com o padrão da transação. Então, onCommit drop definition. Assim que nós encerrarmos a transação, a tabela será automaticamente dropada. Este parâmetro do prefixo, nós podemos olhar também na documentação dele. Nós vemos aqui que o valor default é o, quando instalamos o banco, é o hora, dólar, PTT, underline. Ele é modificável no PDB.
como eu demonstrei, eu modifiquei apenas para o PDB1, e nós temos que tomar um certo cuidado quando alterarmos este padrão, alterarmos este parâmetro. Se você optar por especificar um valor de prefixo diferente, como nós fizemos, ele deverá obrigatoriamente começar com a string hora dólar. Então, é obrigado que ele comece com a string hora dólar. E ele deve ser exclusivo em todo o banco de dados. Depois de definir qual o prefixo que queremos utilizar, os nomes de tabelas regulares, as views e qualquer outros objetos não podem utilizar esse prefixo no nome. Portanto, voltando ao nosso exercício, a alternativa D é falsa. As tabelas temporárias privadas exigem sim um prefixo no seu nome. Alternativa E. Você pode criar índices em uma tabela temporária global, mas não pode criar um índice em uma tabela temporária privada. Deixa eu conectar novamente, reiniciar a nossa sessão. Nós já temos a nossa tabela global criada na outra alternativa. Não está sem nenhum dado, porque não inserimos nada nela, mas vou criar um índice na nossa tabela temporária global. Criamos o índice da forma normal, quando criamos em qualquer tabela regular. Se consultarmos o dicionário de dados, temos que nossa tabela global possui o índice na tabela, na coluna Employee ID. Bom, vamos criar então nessa seção uma tabela temporária privada para executar o mesmo teste. Criada a tabela temporária privada, e vamos tentar criar um índice nessa tabela privada. E obtemos que índices em tabelas temporárias privadas também não são suportados. Vemos então que no Oracle 19c é possível criar índices em tabelas temporárias globais, pois elas têm uma estrutura persistente no dicionário de dados e os índices são específicos da seção, assim como os dados. No entanto, nas tabelas temporárias privadas, não suportam a criação de índices, pois sua natureza é inteiramente transitória, tanto a estrutura quanto os dados, e o banco de dados não permite a criação de índices nas Private Temporary Tables. Então, a nossa alternativa E é verdadeira. Temos então que as três alternativas corretas são a alternativa A C e a E. Finalizo aqui este vídeo e até a próxima.